Oi, tudo bem com vocês? Então, para quem não me conhece, sou a professora Sandy Moreira, sou cirurgiã dentista, estou ministrando aula para vocês da disciplina de promoção à biossegurança. E hoje, pessoal, a nossa aula está destinada aí à revisão da nossa PV1, tá? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o tema da aula de introdução à biossegurança e vamos falar sobre o tópico 1.2 que fala ali do conceito de biossegurança. Então, o que é a biossegurança? Então, a biossegurança, pessoal, ela pode ser entendida ali como uma série de ações, procedimentos, técnicas e metodologias e dispositivos com o objetivo sempre ali de prevenir, minimizar ou até mesmo eliminar ali os riscos que envolvem as atividades de pesquisa, na produção, no ensino, no desenvolvimento tecnológico, na prestação de serviços, bem como a qualidade ali também dos trabalhos desenvolvidos. Então, quando a gente pensa em biossegurança, simplesmente é só pensar em prevenção, em organização, em prever os riscos, em entender as doenças, entender quais são os riscos, quais são as formas de transmissão ali das doenças, quais são os principais riscos que a gente enfrenta aí no nosso dia a dia de trabalho. Então, quando você compreende isso, você consegue organizar e seguindo aí as regras e as normas da biossegurança, você consegue realizar o seu trabalho de uma forma ali, da forma mais segura possível. Então, um estado de biossegurança ele pode ser definido como a harmonia entre o homem, os processos de trabalho, a instituição e a sociedade ali na área da saúde. Então, como eu falei, a intenção da biossegurança é minimizar ou até mesmo eliminar os riscos ali naquele ambiente. Na área da biossegurança, devido ali à transmissão microbiológica, qualquer acidente ele tem ali um caráter grave. Então, qualquer coisa que aconteça dentro do seu ambiente de trabalho, qualquer acidente ele vai ser considerado grave. Por quê? Porque geralmente os ambientes, principalmente os ambientes da área da saúde, eles são altamente contaminados. Visto que pode desenvolver não apenas o trabalhador, mas também outras pessoas que circulem ali por essa instituição da área da saúde, pode acabar contraindo alguma doença com esses acidentes. A biossegurança, pessoal, ela tem um papel de extrema importância ali na promoção da saúde. Ela é muito importante. A gente trabalha muito orientando, promovendo saúde. E envolve ali o controle de infecções para a proteção dos trabalhadores, dos pacientes, do meio ambiente, de uma forma sempre de reduzir os riscos à saúde. Então, quando você pensa em biossegurança, não é só para cuidar ali, para proteger os profissionais, mas também o meio ambiente e toda a população, tudo bem? O objetivo principal da biossegurança é criar justamente um ambiente de trabalho onde se promova ali uma contenção de risco, de exposição aos pacientes e ao meio ambiente de modo que esse risco seja minimizado ou até mesmo eliminado, como eu falei para vocês. Essas definições, elas mostram que a biossegurança ela envolve as relações entre tecnologia, risco e homem. Então, o que a gente pode fazer para controlar esses riscos? O controle dos riscos na área da saúde, ele inclui ali o desenvolvimento e a divulgação ali de informações. Então, como eu falei, a gente trabalha com promoção de saúde, a gente informa, a gente fala sobre os riscos, os problemas e como que tem que ser realizado ali o trabalho, o desenvolvimento do trabalho tem que ser feito de uma forma sempre segura. Então, relacionados aí às boas práticas de segurança para profissionais, pacientes e meio ambiente, de forma sempre a controlar e minimizar os riscos operacionais das atividades de saúde. Então, vamos falar um pouquinho sobre o tema da aula de introdução à biossegurança, o tópico 1.3, que fala ali dos tipos de agente biológico e as classificações de risco. A avaliação de risco, ela incorpora ações que objetivam ali o reconhecimento ou a identificação dos agentes biológicos. Como eu falei para vocês, os ambientes de saúde eles são altamente contaminados, então reconhecer esses riscos, entender os agentes biológicos daquele ambiente é muito importante. Então, e a probabilidade ali do dano proveniente destes, de acordo com os diversos critérios. Estes critérios eles dizem respeito não só ao agente biológico manipulado, mas também ao tipo de ensaio que é realizado e ao próprio trabalho também. Os agentes biológicos que afetam o homem, os animais e as plantas, eles são distribuídos em classes de risco.
De acordo com a Comissão de Biossegurança em Saúde, a CBS, do Ministério da Saúde, nós, né, os tipos de agente biológico, eles são ali dispostos em 5 classes, tudo bem? Então, existem cinco classes ali desses agentes biológicos, que a gente tem a classe 1, que é o baixo risco individual e para a coletividade, e aí ela inclui os agentes biológicos conhecidos por não causarem, né, doença na população em pessoas ou animais adultos, que são ali como exemplo os lactobacilos, tudo bem? E aí a gente tem a classe 2, risco 2, e ela é ali moderado risco individual e limitado, né, bem mínimo ali o risco para a comunidade. A classe 2, ela inclui os agentes biológicos que provocam ali infecções no homem ou nos animais, com potencial de propagação ali, de disseminação limitado e com medidas terapêuticas profiláticas eficazes. Então, a gente tem medicamentos para tratar, tá? Caso a pessoa seja contaminada aí pela classe 2. O alto risco, que é a classe 3, pessoal, é um alto risco individual e moderado, tá? Risco para a comunidade, inclui os agentes biológicos que possuem capacidade de transmissão ali por via, né, respiratória ou transmissão desconhecida e que causam patologias humanas ou animais potencialmente letais, mas que existe tratamento ou medidas de prevenção. E representam um risco para a comunidade e para o meio ambiente, podendo se propagar de pessoa para pessoa. Então, a gente tem de exemplos, né, os bacilos anthracis e os vírus da imunodeficiência humana, né, o vírus da imunodeficiência humana, que é o HIV. E aí nós temos a classe 4, que é alto risco individual e para a comunidade, tá? E ela inclui aí os agentes biológicos com grande poder de transmissibilidade por via respiratória, né, ou de transmissão desconhecida. Até o momento não há nenhuma medida profilática ou terapêutica eficaz contra essas infecções. Causam doenças ali de alta gravidade em humanos e animais com alta capacidade de disseminação na comunidade e no meio ambiente. Essa classe inclui principalmente os vírus. Então, fica bem aí essa questão, né? Então, como exemplo, a gente tem ali o vírus Ebola, o vírus Lassa. Então, a gente está passando por situações bem complicadas com relação a vírus, e aí a gente está vendo aí a classe 4, para lembrar, viu, pessoal? Então, a classe de risco especial, ela inclui agentes biológicos de doença animal não existente no país e que, embora ele não atinja diretamente os humanos, podem gerar graves perdas econômicas ou na produção dos alimentos. A gente tem como exemplo ali a Chinchilla fúlica, que é um caramujo gigante africano que foi trazido ali para o Brasil para a produção de comercialização de escargot, tá? Então vamos falar agora, pessoal, do tema da aula de introdução à biossegurança, do tópico 2.3, que fala da biossegurança e a ética profissional. A ética ela é muito importante dentro da saúde principalmente. Então vamos entender como é que ela funciona um pouquinho aí na biossegurança. Quando a gente fala de ética e saúde, a gente tem que falar de bioética. Então, bioética é o estudo sistemático ali das dimensões morais, incluindo também a visão e decisão de normas morais. Isso dentro dali do ambiente, né? De tudo que é relacionado à saúde. Então, a biossegurança realmente ela está ligada a isso. Então, das ciências da vida, do cuidado com a saúde, utilizando sempre uma variedade de metodologias éticas num contexto multidisciplinar. Fundamentada aí em 5 princípios, né? A bioética. Então, o princípio da autonomia, que trata ali do respeito que o profissional ele pode ter, a vontade, a crença e os valores morais do paciente ou sujeito, reconhecendo o seu domínio sobre a sua própria vida e a intimidade, respeitando o paciente. O princípio da beneficência, que assegura ali o bem-estar das pessoas, evitando danos e garante também que sejam atendidos os seus interesses. Nós temos aí o princípio da não maleficência, que assegura que sejam, né, minorados ou evitados danos físicos ou, né, aos sujeitos de pesquisa ou aos pacientes, que tenham respeito, que não cause aí prejuízo à saúde dos pacientes. E o princípio da justiça, que existe equidade, né, na distribuição de bens e benefícios em qualquer setor da ciência. Princípio da proporcionalidade, que procura esse equilíbrio entre os riscos e benefícios, visando sempre o menor mal e o maior benefício às pessoas. As diretrizes de um determinado código de ética também devem ser cumpridas. E a sua análise devem levar ali em consideração os aspectos e costumes dos lugares ali de cada país, sempre respeitando a cultura, os valores morais dos pacientes. Então, vamos falar agora
sobre o tema da aula coronavírus e as práticas de biossegurança. Então vamos falar sobre o tópico 1, que fala ali da epidemiologia do Covid-19. Então, diante ali da pandemia causada pelo novo coronavírus, as práticas de biossegurança realmente elas se tornam ainda mais importantes. E vocês estão vivendo isso no dia a dia de vocês. Hoje todo mundo acaba que está seguindo as regras de biossegurança, como por exemplo a utilização de máscaras, a higienização das mãos. Então todos estão tendo aí uma noção e estão tendo um conhecimento, por mais que não entendam bem, né, as pessoas que não estudam, que não estão relacionados à área da saúde, por mais que não entendam bem a questão da biossegurança, mas estão seguindo as regras justamente através da promoção de saúde, né, os ensinamentos. E aí, devido à exposição dos riscos à saúde dos profissionais e pacientes, a doença causada pelo referido vírus ela é denominada ali de Covid-19, né? Onde o CO significa corona, o V de vírus e o D de doença e 19 corresponde ali ao ano do aparecimento dele. Esse quadro pandêmico ele tem se agravado ali com o passar dos meses e o enfrentamento da pandemia, né, do novo coronavírus faz parte ali das funções essenciais da saúde pública, por meio ali de ações voltadas para a população ou para os grupos com maior risco de contaminação, como os profissionais de saúde. No entanto, outras atividades ali de trabalho, elas podem ter um papel também relevante na disseminação do vírus e, portanto, a análise, né, de como se processam é determinante para a prevenção e o adoecimento. A pouca visibilidade ali desse aspecto, ele acaba implicando ali na sua pouca valorização nas políticas públicas. O campo de trabalho, como um todo, ele deve ser considerado na estratégia de enfrentamento do Covid-19. As vias de transmissão desse vírus podem ocorrer de forma direta ou indireta, tá, pessoal? Sendo a primeira através ali do contato com os fluidos emitidos ali por tosse, espirro, fala de pacientes infectados, que atingem diretamente a conjuntiva ocular ou as vias aéreas, enquanto a indireta, ela ocorre por contato ali com superfícies, né, fomites, superfícies ou aerosóis contaminados ali por saliva ou fluidos provenientes ali da mucosa oral ou nasal. As mãos em contato com os fomites, né, contaminados e levadas em seguida aos olhos ou nariz são vias ali importantes de transmissão, tudo bem? O período de incubação ali do SARS-CoV, ele pode variar entre 5 a 14 dias, tá? E é muito importante compreender esse processo de transmissão e das formas de transmissão do vírus justamente para que a gente consiga ali controlar e evitar esse contágio. Então, vocês aí, né, como futuros profissionais de saúde, têm essa responsabilidade e precisam entender muito bem desses assuntos. Vamos falar agora sobre o tema da aula ambiente laboratorial e seus riscos, sobre o tópico 1.1, que fala ali dos tipos de laboratório. Então, prevenir a transmissão de agentes infecciosos dentre outros produtos nocivos à saúde humana, é ali o grande problema de segurança laboratorial. Então, quando se fala em ambientes de saúde, como tem uma circulação muito grande ali de pessoas, geralmente, e um ambiente contaminado, controlar essa contaminação e esses agentes nocivos é o grande problema aí dessa parte de segurança desses ambientes. A biossegurança ela é um conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização e eliminação ali dos riscos para a saúde, como vocês já sabem, e ela estabelece condições, né, seguras para a manipulação e contenção ali desses agentes biológicos, incluindo os equipamentos de segurança, as técnicas e práticas de laboratório, a estrutura física dos laboratórios, além ali de uma gestão administrativa também. Então, até a organização desse processo de trabalho faz a diferença. Podemos encontrar diversos tipos de segmentos laboratoriais, né? A gente tem laboratório químico, laboratório de ensino, laboratório clínico. O laboratório químico, ele tem por finalidade a realização de experimentos. Nesse ambiente serão realizados testes, experimentos e análises envolvendo ali reações químicas. Neste tipo de laboratório costumam ser encontrados ali produtos perigosos à vida, né? Como ácidos, corrosivos, produtos tóxicos e etc. No laboratório de ensino, pessoal, ele tem a finalidade ali pedagógica, né, para ensinar. É um ambiente destinado aí a realizar experiências práticas como complemento ali ao aprendizado teórico.
Nesse ambiente, o aluno ele poderá ali praticar experimentos sempre acompanhado por um professor ou monitor, e ele geralmente costuma encontrar um suporte universal, né? Nesse ambiente a gente costuma encontrar ali esse suporte universal, tubos de ensaio, etc. No laboratório clínico, ele tem a finalidade de diagnosticar, prevenir, tratar e avaliar a saúde dos pacientes por meio justamente de exames biológicos, patológicos, microbiológicos, entre outros. Nesse ambiente costumam ser encontrados microscópios biológicos, tubos de ensaio e entre outros. Então, pessoal, eu acredito, né, que vocês vão se dar muito bem na prova. Esse conteúdo ele é muito importante para o aprendizado de vocês, então estudem, façam a prova com calma, leiam bem e boa sorte para vocês. Então, hoje a nossa aula vai ficando por aqui. Um beijão para vocês e tchau, tchau!